Bendito seja o Senhor. Os irmãos podem tomar os seus lugares, os seus assentos. Nós aqui mais uma vez agradecemos todos os que nos visitam nesta noite, os pais das crianças do coral que estão conosco, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui todos os domingos e você é nosso convidado especial para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus conosco. Quero convidar o Cicinho para vir aqui. A gente só chama de Cicinho, né? Que eu nem me preocupei de pegar o nome completo do Cicinho. Só Cicinho. Amém. Ontem nós tivemos a realização do nosso projeto Criança Feliz ali no campo do Marambaia. Foi uma bênção. Então nós louvamos a Deus pela vida do Márcio, de toda a equipe que trabalhou, fazendo o evangelismo, organizando o trabalho, o Grupo Impacto que esteve ali, foi uma bênção. Eu não contei mais ou menos, não tenho essa ideia de contar pessoas, mas eu creio que nós tínhamos mais de 5.000 pessoas passando ali pelo lugar e puderam compartilhar aquele momento conosco. Quem esteve presente também conosco foi o Cicinho, e ele hoje tem a responsabilidade de compartilhar o que Deus colocou no coração dele conosco. Cicinho, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus de Missão, em Goiânia? Ao lado de Goiânia, São Luís de Montes Belo. Bonito o nome da cidade, né? Lá deve ter um monte bonito. Então, ele trabalha ali com casais, ele e sua esposa trabalham junto com o Ministério de Casais. Nós, como igreja, trabalhamos firmemente aqui com famílias, com casais. Ele, como jogador, como profissional, como atleta do futebol, já jogou no Atlético Mineiro. Vi que tem um atleticano ali, um mineirinho, né, que gosta de queijo. Ele já jogou no Atlético Mineiro, jogou durante muito tempo no São Paulo, onde se destacou e depois foi jogar fora, jogou no Roma, jogou no Real Madrid, lá onde está o Vinícius Júnior hoje fazendo sucesso, né? Então, tem sido um servo de Deus por onde passa, testemunhando e compartilhando do amor de Deus. Hoje, ele tem essa responsabilidade de trazer para nós o que Deus colocou ao coração, Cicinho. Fique à vontade, que Deus abençoe e que Deus o use. Seja bem-vindo. Vamos orar pela vida dele e já apresentando ele diante do Senhor. Deus, aqui está o teu servo, filho amado do Senhor. Esse é o Deus que tem o Espírito Santo do Senhor, e que agora o teu Espírito possa iluminar a sua mente, ó Deus, trazer, ó Deus, ao seu coração tudo aquilo que ele tem partilhar com a tua igreja, para que sejamos edificados, e seja esta uma noite de salvação, ó Deus, de rendição aos teus pés. Use poderosamente com graça a vida do teu servo, a vida do teu filho, é o que nós oramos, pedindo em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, Deus. Deus abençoe. Graça e paz, boa noite, igreja. Amém. Tudo bem? Pastor, me foi perguntado por que eu nunca joguei no Corinthians, Flamengo, se eu nunca tive o desejo. Eu simplesmente falei que eu fiz uma aliança no início da minha carreira de jogar só em time grande, tá, gente? Então, por isso, brincadeira, flamenguista. É só uma brincadeira. O Flamengo é a maior torcida do mundo. O senhor é flamenguista, né? Amém. Só para descontrair, gente. Amém? Graça e paz, igreja. Que honra estar aqui. Eu fico muito feliz. Apesar das brincadeiras, eu glorifico a Deus por essa oportunidade, porque através do amigo e irmão, né, que tive a oportunidade de conhecer o Márcio, o Edu, tantos outros, eu fui convidado para vir para esse evento aqui em Campo Grande, não conhecia, sempre tive desejo de vir, mas devido à agenda, trabalho, devido à família, compromisso na igreja, não tinha como poder assumir um compromisso aqui, mas esse ano foi possível, então eu estou aqui. Quando o Márcio falou que era para ministrar, aí alegrou ainda mais o coração da minha digníssima esposa, porque minha esposa, todas as viagens que eu faço, seja em evento, qualquer uma, ela vai comigo, e as pessoas sempre perguntam assim, por que onde você vai, você leva a sua esposa? Eu falo, porque com ela junto comigo eu erro menos, então é uma só carne, então ela tem que ir comigo para todo lugar. Mas aqui estou com a bênção da minha esposa, com a bênção do meu pastor Vitalino Messias, da minha pastora Joana Dark. Então, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus e contar um pouquinho
se for da vontade de Deus, aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez na minha vida. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cícero João de César. Cicinho, provavelmente pelo diminutivo, né? Se eu tivesse 1,80 m, seria Cição. Mas 1,71 m aí ficou Cicinho. Sou nascido em Pradópolis, região de Ribeirão Preto. Creio que a maioria de vocês conheçam, né? Interior de São Paulo. Atualmente moro em São Luís de Montes Belos, interior de Goiás, a 120 quilômetros de Goiânia. Ali fomos levantados como líderes de casais, ali fomos consagrados presbítero do ministério, então auxiliando o nosso pastor. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Aqui quem está ministrando a palavra para vocês é um ex-alcoólatra, um ex-fumante, né? Não se assustem com isso, porque eu não vim aqui para exaltar o nome de Satanás, mas eu vim aqui para mostrar o que ele é fracassado, ele é derrotado e que nós servimos a um Deus vitorioso. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Lucas 24. Enquanto vocês vão abrindo suas Bíblias, Deus colocou esse texto no meu coração, porque hoje o que nós temos visto o que está crescendo muito hoje são os desigrejados. Não sei se os irmãos já se depararam com isso, pós-pandemia, até antes da pandemia, mas hoje esse grupo dos desigrejados está crescendo muito. E isso tem enganado muitas pessoas. Isso me enganou durante 30 anos da minha vida, 30 para 31. Hoje eu tenho 42 anos. Estou indo para 12 anos de convertido. Há 12 anos atrás, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Vocês, aqui, a maioria, os mais velhos, olhando pela televisão, sempre me conheciam como Alcicinho, jogador do São Paulo, da seleção Real Madrid, e para a honra e glória de Jesus, eu fui apresentado como Cicinho. Mas no meio das minhas amizades, o meu apelido, o meu nome era lixo, era pudim de pinga, era um cara que não tinha caráter, porque o inimigo ele tende a roubar aquilo que Deus nos deu, que foi o quê? Identidade. Eu e você, nós temos uma identidade. Essa que Deus nos deu. Então o inimigo, nós sabemos, né? João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer roubar a nossa paz. Quer matar os nossos sonhos, destruir o nosso relacionamento com Deus. E essa questão dos desigrejados são as pessoas que estão se distanciando de Deus, achando que ela é a igreja. A palavra de Deus diz, nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos disso daqui, de ambiente de comunhão. Um tempo atrás eu ministrei num lugar que um jovem me parou e falou assim, você falou tanto de comunhão, mas eu sou a igreja. Eu vim hoje para ouvir o testemunho, mas eu não congrego em nenhum lugar. Eu falei assim, você quer ir para o céu? Ele falou, lógico. Você vai para o céu? Ele falou, lógico. Eu falei, você não vai. Ele falou, por que não? Eu falei, você não quer viver em comunhão aqui? Por que você quer viver em comunhão no céu? No céu é comunhão, no céu é todo mundo em adoração. Aí aqui você quer viver sozinho, lá você quer viver unido. Então, reveja o seu conceito. Mas eu vi que era um menino que ele estava desiludido. Ele estava desiludido e estava saindo da promessa. Entenda bem, o povo de Israel, quando estava no Egito, Deus falou para Moisés, Moisés, reúna o povo que eu vou falar. Então, amados, tem coisas que a gente só ouve dentro da igreja, tá? Não vá lá fora, não. É aqui dentro que se ouve a palavra de Deus. Aqui dentro que se restaura casamento. Aqui dentro que somos abençoados. Aqui dentro que se prega princípios que nós levamos para o dia a dia. Porque é a palavra de Deus sendo ministrada. E olha como que o inimigo é por questão de desilusão. Porque muitos estão andando com Jesus, mas Jesus está falando com ele e não está dando nem atenção. Vamos ler? Lucas 24, vamos ler o versículo 13 até o 16, e depois nós vamos ler
o versículo 49. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. Então, 2 deles, o quê? São 2 discípulos que estavam com Jesus. E aqui está falando logo após a crucificação de Jesus. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Agora vai lá para o versículo 49. Aí vai dizer assim, ó: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então todos nós conhecemos essa história. Nós já lemos sobre esses 2 discípulos, que após a crucificação, então para aqueles que ainda não conhecem, após a crucificação de Jesus, Jesus foi morto na cruz, mas já tinha a promessa da ressurreição. Esses 2 homens saíram de Jerusalém e foram a caminho de uma aldeia, mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. Só que eles estavam conversando, caminhando tristes, abatidos, com incertezas pelo que tinha acontecido, porque ele estava andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo Jesus expulsar demônio, mas bastou Jesus se ausentar um pouquinho, eles já deixaram com que a tristeza tomasse conta do coração deles. E o que acontece? A conversa dos 2 era o quê? Imagine a conversa de 2 amigos. Poxa, mas nós vimos todos aqueles milagres. E aí quem aparece? Jesus. Então aquele Jesus que eles olharam na cruz não estava mais lá. Já estava caminhando com eles. Mas só que o coração do ser humano, por conta de decepções, está deixando de viver o sobrenatural com Deus por conta desse endurecimento de coração. Entenda bem, eu quando me converti há 11 anos atrás, 11 para 12 anos atrás, eu estava sob o efeito de muito álcool. E eu peguei a palavra de Deus, peguei a Bíblia, dentro de um quarto de hóspede em Roma. O instrumento que foi usado para me falar de Jesus foi minha esposa, na época nós namorávamos. Ela estava no quarto fazendo uma oração que nunca mais iria pisar naquela casa, porque ela estava vendo 2 jovens, no caso eu e meu amigo, se matando por causa de bebida. E ela falou: eu não posso compactuar com isso. Só que eu peguei a palavra de Deus e tentava ler, só que os versículos eu não conseguia ler, porque ficava igual aqueles frangos de padaria, sabe? Que você firma o olho assim e ele fica rodando. Estava desse jeito, porque eu estava embriagado. E eu pedia algo para Deus, mas só que Deus não tinha como falar comigo. Eu me ajoelhei no chão, catei a Bíblia e comecei a chorar. E quando eu levantei, eu notei que tinha uma poça de água embaixo de mim. Só que eu levantei, eu estava sem camisa, só de bermuda, com a Bíblia na mão. Eu não sabia se era lágrima ou suor. Mas eu sei que tinha uma poça de água. E minha esposa presenciou isso. Mas, entenda bem, gente, eu estou falando para pessoas espirituais. Se eu falar para carnal, ninguém vai entender o que eu estou falando, tá? Então sejam espirituais, porque Deus faz isso mesmo. E aí eu levantei, eu já notei que eu não estava mais bêbado. Não estava mais embriagado. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou: você não precisa disso. As decepções não podem te levar a isso. Você só precisa da minha presença. Eu falei: meu Deus, o Senhor está falando comigo? Ele falou: lógico. Eu falei: então por que o Senhor não falou antes? Ele falou: porque você estava cheio das suas convicções, da bebida. Então, meu amado, se você chegou aqui cheio de alguma coisa, se esvazie, porque aí o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. E esses homens estavam cheios de tristeza.
Eles estavam decepcionados com Jesus. E por que as pessoas estão se afastando da igreja hoje? Porque estão se decepcionando com Jesus. Gente, Jesus é o único que pode nos curar, que pode nos salvar, que pode resgatar nossa família. Entenda bem, eu não sei como está a sua vida, não sei por que você está passando, ou pelo que você está passando, mas eu sei o Deus que me tirou de trás de uma vida de pecado. Eu sei de um Deus que mostrou para mim que eu não precisava de clínica, nada contra clínicas, tá? Se tiver clínica que fala do amor de Deus e prega o princípio da palavra de Deus, amém. Mas se vier com aquele negócio que, não, com remedinho, entenda bem, não vai ser curado não. Jesus cura. Jesus liberta. E a palavra de Deus, meus irmãos, é radicalismo, tá? A palavra de Deus é radicalismo. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Assim, pois, como recebestes a Cristo Jesus, na minha tradução Almeida, ali está o início do versículo 7. Assim andai nele, radicados. Radicalismo. Então se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se traía, não trai mais. Mas o inimigo, ele quer roubar tanto esse relacionamento nosso com Deus, que ele está implantando o que nas igrejas? A cerveja sem álcool. Amém. Vai falando, Jeová. Está implantando a libertinagem. Eu tinha muita vergonha de ministrar desse jeito. Eu até perguntei, né? Porque tem igrejas que os pastores pedem para ir de blazer, tudo. Mas quando eu vi que podia vir assim, com traje mais tranquilo, porque no início eu tinha muita vergonha de mostrar minhas tatuagens, né? Eu tenho 33 tatuagens no meu corpo. O inimigo me marcou por 33 vezes. Só que como no começo da minha conversão, que eu comecei a ministrar a palavra de Deus, e eu ia com camisa aqui, e aí o Espírito Santo um dia ministrou no meu coração, falando assim, olha, não tenha vergonha. Mostre para as pessoas o que acontece com elas quando não tem aliança comigo. E aí o que acontece? Eu ministrando numa igreja, eu falei sobre tatuagem, porque está no livro de Levítico, se eu não me engano, Levítico 19, 28 ou 28, 19. Depois vocês procuram. A palavra de Deus é bem clara. Pelos mortos não ferireis vosso corpo, nem fazeis sobre vós marca alguma, porque eu sou o Senhor. Então aí, para bom entendedor, minha palavra basta. Não tatue que é pecado. E o menino falou para mim, mas tatuagem é pecado, mas é do Antigo Testamento. Eu falei, o Salmo 23 também é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É porque está tentando, o inimigo está tentando tornar a igreja comum, normal, e não é, nós somos diferentes. A diferença está aqui dentro, a diferença não está no bar. Ontem nós saímos do jogo, estávamos indo para o hotel, o bar, você tem que ver a alegria das pessoas. Todo rindo, com um copo de bebida. E aí o cara falou, nossa, olha que legal. Eu falei, não, meu irmão, eu já estive lá. Aquilo ali é tudo momentâneo, a alegria está na presença do Senhor. Que eles vão sair dali, eles vão chorar. Na presença do Senhor, não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha nada, se tiver Deus, tem tudo. Porque é assim que Deus faz. E eu continuei falando para o menino, eu falei, meu irmão, deixa eu te falar, eu tenho 33 tatuagens no meu corpo. O inimigo me marcou 33 vezes. E aí fica para todos, tá? Eu fiz tatuagem, tem nome de filho, tem nome de sobrinho, de papagaio, de periquito, tem de tudo. Tem Bíblia desenhada nas costas com versículos. Só que Deus me trouxe uma revelação, o quê? Que a tatuagem, idolatria, nome de pai, de mãe, então não preciso tatuar no corpo a minha mãe, é simplesmente eu falar que a amo. É a maior prova de amor que se tem. E meus pais sempre foram contra. Tatuagem exige derramamento de sangue. Quando você está tatuando, você está ferindo o seu corpo, está caindo sangue. E quando eu fiz tatuagem, eu fiz num quadro depressivo. Eu estava há 10 anos vivendo uma depressão. E eu achava que o quê? Eu me tatuando, o inimigo me enganava, vai lá fazer tatuagem para preencher seu tempo. E
no outro dia acordava de que maneira? Com depressão ainda. Foi quando Deus me falou: meu filho, a tatuagem você vai derramar sangue e nada vai acontecer. Mas existe um sangue derramado na cruz do Calvário, que esse é o que liberta. Então não faça tatuagem com o nome do pastor para mostrar quem é o pastor, não. Vai lá e fala: pastor, está aqui, ó, minha primícia está aqui, minha bênção. Amém. Para a mamãe, para o papai, para a esposa, para quem quer que seja. Não traga as coisas do mundo para a presença de Deus. Não traga as decepções no mundo e apague aquilo. Imagine, aqui Jesus andando com os 2 discípulos e conversando. Jesus se aproxima e fala: o que vocês estão falando? Uai, eles nem falaram: Senhor, né? Você não sabe? Aí Jesus falou: o quê? As coisas estão acontecendo, Jesus que morreu lá, que veio como promessa. E Jesus falando: é mesmo? E Jesus caminhando com eles. Jesus caminhando com eles e eles tristes. Quantas pessoas dentro da igreja, Jesus não está falando com ela e ela continua triste ainda? Às vezes Deus nem está falando, mas ela continua triste, murmura. Eu, em 2015 para 16, eu acho que é mais ou menos essa data, eu estava no Sivasspor da Turquia. O time que o treinador era o Roberto Carlos. Eu já estava indo para o meu 3º ano de Sivasspor. 3 anos eleito o melhor lateral direito da Liga Turca. Eu vivendo o sobrenatural do Senhor ali, um país muçulmano, muito difícil de encontrar igrejas, né? Tem mais as mesquitas ali dos muçulmanos. Eu era ministrado pelo meu pastor por Skype. Entrava minha esposa e eu, e o nosso pastor, 3 vezes na semana nos ministrava através da internet. Faltando 5 jogos para acabar o campeonato turco, eu recebi uma ligação do meu ex-empresário no Brasil, falando assim: sim, tem uma proposta do Brasil para você. Você quer voltar para o Brasil? Eu conversei com a minha esposa, ela falou: olha, nosso tempo aqui realmente acabou. Eu já não aguento mais. Sivas, para quem não entende, está do lado da Capadócia. Está mais ou menos, e também do lado da Síria, daquela divisa com a Síria. A cidade de Sivas é a cidade mais fria da Turquia. Na época do inverno faz menos 30, e no verão faz 52, 54, é o deserto. E ali nós já vimos que o nosso tempo tinha se encerrado, só que eu não sabia que o meu tempo tinha se encerrado no futebol. E eu peguei, faltando 5 jogos, me apalavrei, né, com o meu ex-empresário, e meu empresário falou assim: ó, é uma equipe no Brasil que está em ascensão e que quer contratar jogadores consagrados, jogadores de nome, para quê? Para divulgar mais ainda, porque esse próximo ano eles vão disputar a 1ª divisão. Eu falei: ótimo, ok, perfeito, tudo certo. Eu falei: ó, só não vai dar certo se tudo caminhar com São Paulo. Tranquilo. Aí faltando 5 jogos, eu machuquei o meu joelho, o ligamento, pela 3ª vez. E eu estava com 34 para 35 anos. E eu comecei dentro do campo, eu comecei a orar. E falei: Senhor, eu estou há 3 anos aqui nesse país muçulmano. Quando eu tenho a oportunidade de voltar para o Brasil para mostrar para as pessoas a transformação que o Senhor fez na minha vida, o Senhor me presenteia com uma lesão no joelho. Amém. Glórias ao teu nome. Mas vocês sentiram o ar de arrogância, né? De soberba? Eu estava realmente assim. Porque eu achava que a voz de Deus estava falando mais alto em minha vida, assim como esses 2 discípulos. Eu achava que era a vontade de Deus ser feita na minha vida, mas não era, era minha. Eu queria voltar para o Brasil para mostrar para vocês que eu era alcoólatra, que não era mais, para o meu ego. Não era para glorificar o nome de Jesus, porque Deus me mostrou isso depois. E aí eu comecei a murmurar, fiz a cirurgia, vim para o Brasil, acabou o meu contrato na Turquia, cheguei no Brasil dia 1º de junho, e quando eu cheguei no Brasil dia 1º de junho, que eu machuquei em maio, o Campeonato Brasileiro já tinha iniciado, eu fiz questão no aeroporto de lembrar a Deus. Falei: Senhor, hoje era para eu estar simplesmente trocando de aeronave para ir para a cidade, para assinar o contrato e dar sequência no Campeonato Brasileiro. E aí, como Deus, na infinita misericórdia dele, continuou calado, passaram-se alguns meses eu fazendo tratamento do meu joelho,
Acordei umas 6 horas da manhã. Minha filha, Esther, pequenininha, a minha esposa amamentava. Eu tenho 3 filhos agora, tá, gente? A pandemia faz essas coisas aí. Então é enchido de gente. Se vier outra pandemia, pastor, vigília 24 horas, tá? E aí, eu coloquei minha bebezinha na sala com a outra irmãzinha. O Emanuel não era nascido ainda. Minha esposa se trancou no quarto, porque estava amamentando, muito cansada. Liguei a televisão. Quando eu sentei no sofá, eu caí de joelhos. E comecei a chorar. Minha esposa ouviu do quarto o meu choro. A minha filha Eloá tinha 4 anos na época. E a Esther estava com 6 meses, uma coisa assim. E minha esposa veio assustada e falou: o que foi? Eu falei: olha na televisão. E minha esposa olhou na televisão. E quando ela olhou, ela começou a chorar também, mas só que ela não entendeu. Ela chorou pela tragédia. Ela falou assim: mas por que você está chorando copiosamente? Eu falei: porque hoje Deus me respondeu o porquê de eu não ter voltado para o Brasil e porquê dele ter permitido a minha lesão. Porque o time que era para eu ter assinado o contrato era a Chapecoense. Muito provavelmente eu estaria dentro do avião. Quando Deus está calado, Ele está nos livrando, tá? Às vezes você chegou aqui, você falando: Deus não fala comigo. Calma, calma. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da maneira com que você quer, é da maneira de Deus. E Deus sinalizou falando: ó, acabou o futebol para você. Acabou. Por quê? Deus não me queria mais no meio do futebol. Mas eu ainda, pela minha arrogância, pela minha vontade, eu queria continuar no futebol. E aí aconteceu isso daí. Essa tragédia, que para honra e glória de Jesus, eu nem entrei no avião, né? Porque senão hoje minha esposa já estaria provavelmente casada. Sou líder de casais, gente. Viúva é quem morre, tá? Quem fica, a vida segue. E eu agradeci a Deus, falei: Senhor, muito obrigado. Porque nós temos essa tendência a se entristecer com Deus. E aqui, esses 2 discípulos, aconteceu a mesma coisa. Jesus foi cumprir o propósito dele, que era de ser crucificado, mas ele não ia ficar ali, como ele não está ali. Ei, Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele pode resolver o problema que você tem na sua casa, o problema que você tem com seu filho, o problema que você tem com você mesmo, seja vício, seja o que for. Ele é capaz de resolver. E Jesus caminhando com esses homens, andando com esses homens, a palavra de Deus vai falar ali que quando Jesus assentou com eles, Jesus ia passar direto. Só que eles constrangeram Jesus sentou com ele, e quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. E o que a palavra diz? Que Jesus sumiu. Jesus está a todo momento querendo falar comigo e com você. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade para ouvir a voz de Deus. Tantas pessoas estão falando: Jesus está voltando, Jesus está... E Ele está voltando, meus amados. Nós estamos cada dia mais nos aproximando de dias difíceis. Estamos nos aproximando de dias difíceis. Nós precisamos estar preparados para não cair nas armadilhas do inimigo, que de tentar roubar o nosso relacionamento com Jesus. E a questão é que eu entro novamente lá na questão dos desigrejados, é o quê? O versículo 49, o que falou? Jesus falando: olha, permanece na cidade, permanece em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito Santo e vocês vão ser revestidos de poder. Só que aqueles homens aonde estavam? Saindo do lugar da promessa. As pessoas estão saindo da igreja. Por conta do quê? De convites, por conta de desilusões. É dentro da igreja que nós somos abençoados. O lugar da promessa está aqui. As bênçãos do Senhor estão para nós aqui. É viver a palavra de Deus. Igreja, nós sabemos que não salva, mas Jesus salva. E nós somos a igreja reunidos, unidos. Então cada dia mais nós precisamos entender e ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu e você, nós somos importantes para que o ministério
de Jesus seja cumprido aqui nessa terra. Aquilo que foi feito ontem, ali naquele estádio, hoje em Sidrolândia, esses jovens, todo o tempo que é investido, é um id de Jesus, é entendendo a importância para Jesus. E se você está aqui achando que você não é importante para Deus, você é importante para Deus. Deus tem algo especial para fazer na sua vida. E Deus, Ele nos mostra o tamanho da nossa importância nas coisas mínimas. Olha como que Deus é lindo para falar conosco. Basta o quê? A gente entender, a gente ouvir. Eu não vim aqui para nos comparar com o jumentinho não, tá? Entenda bem, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Mas olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 11 do livro do Evangelho segundo escreveu Marcos. Ali fala do quê? Da entrada triunfal de Jesus onde? Em Jerusalém. Agora, eu pergunto para vocês, Jesus precisava montar no lombo de um jumento para entrar em Jerusalém? Não. Mas só que Jesus olhou para alguns discípulos e falou assim, ó, vai lá na aldeia, vocês vão encontrar um jumentinho preso lá, que nunca ninguém montou, desamarra ele lá e traz ele para mim. O versículo 3 desse capítulo 11, fala que os discípulos perguntou, mestre, mas e se o dono perguntar o que nós estamos fazendo? Jesus simplesmente olha para ele e fala assim, ó, diga a eles que o mestre precisa dele. Jesus precisa de jumento, gente? Não precisa, não estou nos comparando, tá? Mas eu quero entrar na história desse jumentinho que teve o ministério mais rápido na palavra de Deus. Que foi o quê? Ele levou Jesus até Jerusalém e acabou o ministério dele. Vocês conhecem a história desse jumentinho? Não, né? Então deixa eu contar para vocês. Ele voltou para casa. Esse jumentinho, ele voltou para casa. Levou Jesus em Jerusalém e voltou para casa. Só quando ele chegou em casa, a mãe dele estava fazendo comida e olhou que tinha algo diferente nele. E falou, meu filho, o que está acontecendo contigo? Vem cá, meu jumentinho. Ele falou, não, que jumentinho? Eu sou manga larga, cavalo manga larga. Cavalo de raça. A mãe dele falou, mas como eu que te pari? Você é cavalo de raça? O jumentinho falou assim, sou. As coisas mudaram para mim, mamãe. Mudaram como? Ah, mamãe, eu fui no Natal de Jerusalém hoje. Fui no Natal de Jerusalém, esse negócio de burro de carga aí, todos nós sabemos que o jumento serve para carregar carga, esses negócios. Esse negócio de burro de carga acabou. Fui lá em Jerusalém, senhora não vai acreditar. Eu andando, mamãe, estendiam vestes festivas, ramos de árvores, e gritavam, Hosana, bendita o que vem em nome do Senhor, Hosana nas mais altas das alturas. Me aplaudiam, mamãe. A senhora não está entendendo, a história de jumento acabou. Ela falou, mesmo? Mas deixa eu te perguntar, meu filho, você estava sozinha? Ela, não. Tinha um tal de Jesus Nazareno lá, que estava comigo, estava montado em cima de mim. Ela falou, entendi. Falou, meu filho, faz o seguinte, volta lá amanhã. O jumentinho nem dormiu direito, pastor. 3 horas da manhã, acordou, ao invés de orar, já foi para Jerusalém. Ele nem chegou na porta da cidade, já cataram uma corda e jogaram no pescoço dele. Já puxaram ele para dentro da cidade, colocaram ele para trabalhar 3 dias, sem água, sem comida, ficava preso embaixo de chuva, no calor, trabalhando igual um condenado, batiam nele, vamos seu burro, vamos seu jumento, trabalha, e ele lá, final das contas, ficou exausto, para não morrer dentro da cidade, jogaram ele fora da cidade. Ele com muito custo voltou para casa e chegou em casa todo machucado, quase morto. A mãe dele catou ele, colocou na cama, começou a tratá-lo e falou, meu filho, eu já estava te dando como morto, onde você estava 3 dias que você não aparece, assim. Mamãe, eu fiz o que a senhora pediu. Eu voltei lá em Jerusalém, mas eu nem bem cheguei na cidade, já me jogaram uma corda, me bateram, me cuspiram, me xingaram, colocaram para trabalhar igual um burro, igual um jumento, me deixaram com fome, com frio, com sede, para não morrer. Me jogaram para fora da cidade e eu consegui chegar até aqui. Como que pode isso, mamãe? A mãe dele falou assim, meu filho, eu só queria te ensinar isso. Mostrar para você que é história. Você, sem Jesus, você não é nada. Mas com Jesus as pessoas vão te aplaudir, vão te admirar. Mesmo que não queiram, elas vão te exaltar.
Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não vamos ter nada, mesmo que tenhamos tudo. E olha, que aqui está falando uma pessoa que jogou na seleção brasileira, Real Madrid, São Paulo, Roma, Atlético Mineiro, entre outras equipes. Tive tudo que um atleta sonhava. Cheguei no topo da carreira. Só que vivi uma vida de depressão durante 10 anos. No Real Madrid não era feliz. Na Roma não era feliz. Na seleção. Aquilo lá que vocês viam na televisão, de jogador bem sucedido, era dentro de campo. Dentro de campo, sim, eu suave, eu dava vida para dar uma condição melhor para minha família. Mas fora de campo eu era derrotado. Dentro da minha casa eu era derrotado. Meu pai e minha irmã, que cuidavam das minhas coisas, eles estavam entrando com um pedido judicial para interditar os meus bens, para poder tirar tudo do meu nome, para eles administrar, porque eu não tinha mais condições de administrar o que eu tinha ganho, ou o que eu estava ganhando. Tamanho o nível que o inimigo me tirou da presença de Deus. Tamanho do nível do inimigo que ele me fez aparecer a viver como filho pródigo, longe da casa do pai. As iguarias dos porcos, eu não desejei, eu comi, porque eu vivi um quadro depressivo. Para eu dormir 4, 5 horas da manhã, acabava o cigarro, eu tinha que procurar bituca assim para dar uma tragada para tentar dormir. Eu não conseguia dormir se eu não tivesse embriagado. Mais uma vez, eu não estou falando isso para exaltar o nome do diabo, mas para mostrar o tanto que o nosso Deus é poderoso. E se nós entregarmos a nossa vida a Ele, Ele muda a nossa história. Hoje foi apresentado aqui, ó, sobe aqui esse cinho. Isso, vocês não têm noção do que é ser chamado pelo nome. A identidade. O mundo nos tira ela, mas Deus nos dá, nos devolve. Se estivermos na presença do Senhor, a sua identidade não é roubada. Deus não fez ninguém para ficar mendigando, para ficar querendo as iguarias dos porcos, para ficar preso atrás de uma televisão, preso atrás de um maço de cigarro ou de um copo de bebida. Deus não nos fez para ficar preso atrás disso. Deus nos fez o quê? Para sermos importantes para Ele. E nós somos importantes para Deus. Cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós tem a sua missão. E entenda, ouça o que Deus está falando ao seu coração. Porque se você for ouvir o que o Cicinho vai falar, você vai sair daqui vazio. Mas se o Espírito Santo, você der lugar ao que Ele quer falar, você vai sair daqui transbordante e convicto daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque quem muda não é o homem, é a palavra de Deus que muda a história da pessoa. É a palavra de Deus que muda a vida da pessoa. E nós precisamos o quê? Nos afastar dessas chateações, dessas desilusões e viver o quê? O sobrenatural com Jesus. Ouvir a voz do Mestre, ouvir o conselho que Jesus está nos dando, aquilo que Ele quer falar conosco. Não deixe a decepção te fazer murmurar. Isso aconteceu comigo, eu contei a minha história. Não deixe a decepção te colocar longe da presença de Deus. Assuma cada dia mais o radicalismo do Evangelho. Viver uma vida em aliança com Deus. Viver na dependência do Espírito Santo de Deus, se consagrando a Deus. É tão bom quando a gente entende aquilo que Deus quer de nós. É tão bom quando a gente compreende o que Jesus quer que cada um de nós façamos. Nós vamos passar por lutas, meus irmãos. Nós vamos passar por lutas, por dificuldades. Há um tempo atrás eu estava ministrando para casais e eu estava contando uma história minha e da minha esposa. Nós temos 10 anos de casados, somos um casal considerado jovem na nossa igreja. A Assembleia é um ministério onde tem as pessoas assim, com mais idade até do que nós, e nós temos a oportunidade de aconselhar casais. Não que somos melhores que ninguém, temos as mesmas lutas, mas a experiência de vida que Deus tem nos permitido viver
tem feito com que casais sejam abençoados. Porque quando as pessoas nos vê ministrando, quando você vê o pastor aqui em cima, eu acho que o pastor não tem nenhuma guerra. Mas tem muitas guerras. Mas só que Deus é quem nos dá forças para vencer. Deus é quem nos capacita cada dia mais a viver uma vida, um relacionamento com a esposa, um relacionamento com os filhos, cada dia melhor. Entenda bem, eu estou no meu segundo casamento. Antes de conhecer minha esposa, e antes de conhecer Jesus, calma, às vezes o pastor ficou com frio no coração, calma pastor, foi antes de conhecer Jesus, eu fui casado, então eu tenho um filho de 15 anos, eu não sabia o que era ser pai, eu não sabia o que era ser sacerdote, a minha ex-mulher também não sabia o que era ser esposa, não sabia o que era ser uma mulher que edifica o lar, por conta disso, caímos o quê? Nas armadilhas do inimigo. Por isso que nós precisamos o quê? Convidar sempre Jesus para estar dentro do nosso lar. Talvez, se lá atrás eu tivesse convidado Jesus, o meu casamento estaria de pé, muito provavelmente. Porque Jesus é quem faz a diferença. Jesus é quem faz a diferença no casamento. Jesus é quem faz a diferença na profissão. Está aqui um atleta. Quem faz a diferença é Jesus, sabe por quê? Porque nós podemos ganhar e podemos perder. Mas uma coisa é perder com Jesus. Outra coisa é perder sem Jesus. Olha, gente, graças a Deus eu estou ministrando para espirituais. Como que nós podemos, ou melhor, como que nós podemos, a questão é não acreditar em Jesus e não amar esse nosso Deus. Como que podemos não amar esse nosso Deus? Porque na palavra dele fala o quê? Que quem perde a vida por ele, ganha. Que aquele que morre com Jesus vive. Olha o nosso Deus como que é. Então se eu morrer eu vou viver? Olha que Jesus lindo. Se você perder e tiver aliança com ele, você vai ganhar. Por amor a ele. Então, com Jesus é só vitória, meu irmão. Mesmo perdendo, é ganhar. Mesmo estando no deserto, entenda bem. Não queira viver no deserto não, crente. Entenda o deserto que você está passando. Eu estava passando o deserto quando Deus me livrou do avião da Chapecoense. Eu me enfiei num deserto. Por quê? A lesão é um deserto para o atleta. Só que quando eu entendi que Deus me tirou daquele avião, eu continuei no deserto, porque eu continuei orando para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Só que Deus, ele estava me levando nas igrejas para ministrar a palavra dele e contar o meu testemunho. Passaram-se 3 meses, uma luzinha acendeu. E Deus falou comigo, falou assim, ó, entenda bem meu filho. Jesus, ele passou por tentação 40 dias e 40 noites, onde? Deserto. Moisés, ele ficou quantos anos no deserto? 40 anos. O ministério de Jesus foi onde? No deserto. O de Moisés foi onde? Conduzindo o povo no deserto. Ah, mas o que você está querendo falar com isso? O que eu estou querendo falar com isso que é o quê? Nós podemos passar pelo deserto, mas muitas das vezes nós temos que identificar se o deserto é para nos provar ou se o deserto é para que o quê? Eu e você nós sejamos professores. Para tirar as pessoas do deserto. Foi isso? Jesus fez isso, Moisés fez isso. Tiveram que passar pelo deserto, mas depois o ministério dele no deserto foi o quê? Como professor, mostrando para as pessoas como saíam. Só que tem crentes que estão afundados. Jesus fez isso com esses 2 discípulos. Os discípulos caminhando para o deserto, longe da presença. Jesus falou assim, não, vem cá. Volta lá para o lugar da promessa que eu vou mandar o Espírito Santo, vocês vão ser revestidos de poder. É desse jeito que Deus faz. Então nós precisamos parar de ser coitadinhos. Sabe qual que é a questão nossa? Nós estamos nos diminuindo. Nós estamos cada vez mais nos diminuindo. Entenda bem, olha o seu tamanho, olha o meu tamanho, 1,71 m. A gente fala no Goiás, 1 metro e um biscoito. Gente, como que pode um ser tão pequenininho assim? Você sabe o tamanho do Deus que você serve? Tem como explicar? A Bíblia não explica. Só que ele mora dentro de você e mora dentro de mim. Como? Nós não sabemos. Mas se nós temos um Deus que não tem como mesurá-lo, não tem como dimensioná-lo,
Ei, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Acabou. É vencer as batalhas, é vencer as guerras, é vencer as dificuldades. É dessa maneira com que nós vamos avançando, acreditando no Deus que nós servimos, no Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, habita dentro de nós. E nós precisamos tomar posse da palavra dele. É coitadinho, é crente saindo aí fora. Gente, eu fico vendo a política. Olha a propaganda que estão fazendo para pessoas, né? Ah, vote no fulano de tal, vote no fulano de tal. Agora se a gente pede para fazer, olha, tem vigília na igreja, vamos divulgar. Os irmãos não divulgam. As coisas do mundo. Gente, lá em Goiás, pecuária, tem show do fulano de tal, tem show do embaixador. Gente, para a cidade. Mas só que você fala que tem um evento gospel, ninguém divulga. E tem crente postando no Instagram, ó, show do fulano de tal. Ah, mas você vai... Não, é meu amigo. Eu tenho amigos do meio sertanejo. Eles me mandam direto, assim, posta no seu Instagram. Eu falo, não, irmão, eu não faço propaganda para o mundo. Vocês são meus irmãos e eu oro por vocês. Eles me chamam de bispo. Eles me chamam de bispo. E aí eu falo para eles, eu falo, meu irmão, Jesus está voltando. Ele fala assim, não, eu vou cantar 10 anos, depois eu volto para Jesus. Eu falo, Dinho do Mamonas Assassina fez o mesmo. Eu pego duro com eles, porque são meus irmãos, eu quero que eles vão para o céu. Nós não podemos alisar o pecado, não. A turma, o povo de Deus está alisando o pecado, não é isso. É amar o pecador, mas olha, a sua prática é errada. A sua prática não condiz com a palavra de Deus. É ser radical, meus irmãos. Por quê? Eu não preciso agradar ninguém. Eu tenho que agradar quem? Ao meu Deus. Porque se eu agradar meu Deus, Ele vai cuidar de tudo aquilo que está em volta de mim. Eu quando me converti, na minha casa era 200, 300 pessoas, comendo e bebendo daquilo que eu proporcionava. Um dia eu chamei as 200, 300 pessoas. E foi para o meu casamento. E eu ainda não contente, eu não, minha esposa, né? Colocou um kit de ressaca dentro do banheiro. Meus amigos iam no banheiro e voltavam e falavam assim, mas tem bebida, não tem? Eu falo, não, eu me converti, eu sou crente. Mas por que tem um tipo de kit de ressaca dentro do banheiro? Não, vem junto com a festa. Sabe, tinha engove, esse negócio, minha esposa colocou no banheiro. Porque às vezes a pessoa passa mal, come demais, e eles acharam que é por quê? Por causa de bebida. Então, o que acontece? Meus amigos, 5 frequentam a minha casa, de 300. Os 5 se converteram. Porque eu preguei? Não. Porque eles viram o que Jesus fez na minha vida, eles quiseram provar de Jesus. Simples assim. Às vezes não precisa nem a gente abrir a boca. Só a gente mostrando o que Jesus fez, a pessoa já se converte. Às vezes pelo fato de você estar na sua casa e convidar uma pessoa, e ela vir, ela fala assim, pô, mas você não comprou uma cervejinha para mim? Não, porque na minha casa eu só tomo refrigerante. Se eu for na sua casa, você pode comprar, mas na minha casa, aqui eu ofereço o que eu bebo. A pessoa fala, não, tem algo diferente. Vai na barbearia, tão engraçado que hoje eu vou na barbearia, eu tenho parceria com a barbearia de Goiânia, quando eu chego lá eles mudam, eles colocam música gospel. Eu peço? Não. Mas simplesmente eu via lá eles colocando sertanejo, eu falo, esse negócio aí é do Satanás. Ele fala, nossa, mas que radicalismo. Eu falo, não, é a minha opinião, vocês querem ouvir? Pode ouvir. Por quê? De uma fonte não jorra 2 tipos de água. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Ou ouvimos a palavra de Deus ou não ouvimos. Então não tem meio termo, tá? Deus não me trouxe aqui para falar de meio termo, de um terceiro caminho. Ou é porta estreita ou é porta larga. E Deus está de braços abertos esperando. E espero que nós possamos nos encontrar lá no céu, que eu quero ver todo mundo no céu. É lá no céu o nosso lugar, gente. 70, 80 anos aqui passa rapidinho, tá?
a Bíblia fala que vivemos, né, nos 70, com muito enfado 80. Se vivermos até 100 anos aqui é rapidinho. Mas uma eternidade com Deus, essa daí não tem comparação. Para pensar, reflita, uma eternidade com Deus. Gente, é digno de chorar. Uma eternidade vivendo com Deus, e eu já estou com 40 anos. Gente, eu só preciso aguentar mais 30, 40. E já falei para minha esposa, lá nem vem. Porque lá amor lá embaixo. Aqui é Jesus. É até que a morte separa. Nós morremos e vivemos de novo. E é dessa maneira. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Que possamos estar no lugar da promessa. Que possamos estar na presença de Deus. Não se distancie de Deus por conta de decepção, desilusão. Às vezes você saiu da sua casa e falaram, vai lá de novo, não vai mudar nada. Gente, a palavra de Deus diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo, calma que eu não vou falar de dízimo não, tá? Malaquias 3, 16, que há um memorial diante de Deus, passando diante de Deus por tudo aquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos em prol do reino, há um memorial passando. Então esse dia está no memorial lá, ó, fulano de tal estava lá na igreja batista, tal dia, tal. Cicinho estava ministrando, e nós vamos nos ver lá no céu. É dessa maneira. Então, o que nós fazemos para Deus não é em vão. O tempo que eu e você nós investimos em relacionamento com Deus, nunca será em vão. E será cada dia mais para o nosso crescimento.